Olá, sejam bem-vindos ao canal Gordinho de Óculos Informática e Tecnologia. Meu nome é Renato Gomes e nesse vídeo eu vou dar continuidade aí ao mini curso PHP. Vamos verificar aqui a parte 14, né? Onde nós vamos ver aí o operador lógico NOT. O operador lógico NOT ele é representado aí pelo sinal de exclamação, né? Então aqui, ó, o operador lógico NOT é usado para negar o valor de uma expressão booleana. Ele inverte o valor booleano da expressão. Então vamos lá, quando nós colocamos aqui exclamação, por exemplo, o valor booleano é verdadeiro, e você precede ele, né, coloca ali uma exclamação antes dele, o que ele vai retornar? Ele vai retornar falso, ele vai inverter o valor, né? Então, se ele for falso, assim que você coloca o operador NOT ali, então ele retorna verdadeiro. Então, ele faz essa inversão. Então, vamos ver na prática aqui como é que fica. Deixa eu abrir aqui o Sublime, né? Abrir aqui a pasta do projeto. Então, vou clicar lá no menu Project, add folder to project, né? Adicionar a pasta ao meu projeto. Então a pasta que eu quero adicionar já estou até dentro dela aqui, é meus projetos, né? Selecionar e nós vamos aqui clicar o botão direito em meus projetos, new folder, e aqui embaixo eu vou digitar o nome da pasta, que vai ser a parte 14. Deixa eu dar um zoom, fica melhor para visualizar, né? E parte 14. Então, para iniciar, vamos jogar nossa tag aqui PHP, que é o sinal de menor, o ponto de interrogação PHP, indicando que é um código PHP, né? Então, vamos lá, save as. Deixa eu ir lá na pasta. Documentos, meus projetos, parte 14. Deixa eu ver como é que eu estou nomeando esses arquivos aqui. Manter um padrão, né? Então, lá, operador lógico NOT. Exemplo 1. Eu vou comentar aqui, ó. Operador lógico NOT. Exemplo 01. Então aqui nós vamos definir uma variável e vamos atribuir o valor falso a ela, tá? E vamos colocar um eco valor de A. Então no eco aqui eu coloquei entre aspas simples porque eu quero que ele exiba aqui o nome da variável e não o valor dela, né? 2 pontos. E embaixo eu vou dar a função vardump para ele me retornar o tipo da variável e o valor dela, né? Vou copiar isso daqui. Como sempre, né? A gente tem que, no início, dar um eco aqui. Opa, eco. Aí sim, aspa dupla, barra invertida N, para ele dar uma quebra de linha, né? Para ele não ficar encostado lá no prompt quando a gente executar ele. Quebra de linha. E essa quebra de linha nós vamos copiar, colar aqui embaixo. Agora eu vou selecionar e copiar tudo, né, com Ctrl C. Venho aqui abaixo e dou um Ctrl V. E agora sim, o valor. Eu vou observar aqui, ó, o valor da variável A, só que com o operador lógico NOT, né, precedendo ela aí, ó.
E no var dump também é a mesma coisa para nós vermos como é que ele vai ficar usando o operador not, tá? E fica a critério aqui, como o código é todo em PHP, se você quer colocar tag de fechamento aqui do código PHP. Feito isso, vamos abrir aqui o com emu, ou quem quiser pode abrir aí o CMD, né? Dá na mesma. Vamos lá na nossa pasta, Documents, CD Documents, Enter, vamos dar um dir, tá aqui a pasta do nosso, né, onde está nosso projeto. Então CD meus projetos, CD parte -14, CLS Enter, e vamos executar ele, né? PHP, operador lógico not, exemplo 1. Já deu um erro no var dump, na linha 10. O que eu esqueci aqui na linha 10? Esqueci de adicionar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vou voltar aqui, deixa eu jogar ele próximo aqui. Beleza. Então vamos dar um CLS aqui para limpar essa tela. E agora sim. Então olha lá, o valor de A. No caso ele está jogando aqui logo após, né? Então vamos adicionar aqui uma quebra de linha aqui, ó. Vou concatenar aqui. Jogar uma quebra de linha aqui. E essa mesma quebra de linha eu vou jogar aqui, ó. Então o ponto aqui eu estou concatenando, né? Ou seja, juntando com a quebra de linha. Aí sim aspa dupla, porque se eu jogar aspa simples ele vai me imprimir lá no prompt, né? No terminal, o /n. Eu quero que ele faça quebra de linha. CLS Enter. É isso, agora ele foi para a linha de baixo, ó. Então o valor de A é um booleano false. Então, quando eu uso aqui o operador lógico not, precedendo aí a variável, né? Ele inverte, né? Então, se era false, ele inverteu, ele ficou true, verdadeiro, né? Era falso, ficou verdadeiro. Então, se eu vier aqui no nosso código e mudar isso daqui para verdadeiro, true, e executar novamente, ó. Então aí o valor inicial era verdadeiro e agora que ele voltou? Falso. Então é isso que ele faz, ele inverte o valor booleano lá da operação, né? Então vamos criar um outro exemplo aqui para nós ver um uso mais prático aí do operador not, né? Então vou lá em File, Save As, salvar uma cópia desse arquivo. Vou clicar uma vez só aqui no primeiro arquivo, para ele me trazer aqui o nome dele, né? E vou mudar para 2, ó. E salvar. Então aqui eu coloco o exemplo 2. E no nosso exemplo 2 nós vamos... já vamos jogar aqui aquele código, né? Que faz a limpeza da tela. Então eco 0, deixa eu pôr ponto e vírgula aqui, eco 0, barra invertida 0,33, colchete, né? Abre o colchete, 2J maiúsculo, barra invertida 0,33 de novo, colchete, ponto e vírgula, H maiúsculo. E vamos observar aqui, limpa a tela. Eu dei um Ctrl S para salvar e de vez em quando o Sublime me aparece daqui perguntando se eu quero obter uma licença, né, de uso. Não, vou continuar usando ele na versão gratuita. Então aqui nós deixamos a nossa quebra de linha, o resto nós apagamos aqui, tá?
Vou apagar essa tag final, porque como é só código PHP, eu não estou colocando ele aí junto com o HTML, não há necessidade de eu estar fechando ela aqui, né? Então vamos lá, o echo newsletter. Vamos criar aqui um boletim informativo. Não esquecer do ponto e vírgula, senão ele vai dar erro. Echo, vamos jogar aqui uma quebra de linha. Ponto e vírgula. E vamos colocar aqui, ó, para receber nosso boletim informativo, informe seu nome e e-mail. Aqui embaixo vou jogar duas quebras de linha. E agora vamos pedir o nome do usuário. Informe seu nome. Ponto e vírgula. E aí a gente criou uma variável nome. E atribui ela jogar aqui uma função readline, né, para esperar que o usuário informe o nome dele. E atribuir o conteúdo informado lá pelo usuário na variável nome. Copiar isso daqui, Ctrl C, né, seleciono, Ctrl C, Ctrl V. E aqui, informe seu e-mail. E aí nós vamos colocar aqui uma variável e-mail. E aqui uma quebra de linha, echo barra invertida N, ponto e vírgula. E aqui nós vamos fazer uma verificação. No caso aqui, se o usuário vai assinar newsletters aqui, ele não pode deixar em branco aí o nome ou o e-mail. Tem que formar os dois, o nome e e-mail. Então nós temos que fazer essa verificação. Se o usuário informou aí o nome de e-mail e o nome dele e o e-mail, né? Então vamos colocar aqui, ó, nome ou e-mail. O nome aqui eu esqueci de colocar o cifrão. Então, para fazer essa verificação, nós vamos utilizar dois operadores lógicos, né? Então, ó, operador lógico NOT no nome e no e-mail, e aqui o operador lógico OR, ou operador lógico OU. Então, se nome for vazio ou e-mail for vazio, é para ele retornar essa instrução if. Então, vou colocar aqui, ó, echo é necessário informar o seu nome e e-mail para cadastro em nosso boletim informativo. E se ele informar, echo olá a partir de agora você receberá semanalmente nosso boletim informativo. E aqui nós vamos colocar uma quebra de linha. E vamos ver como é que ficou o nosso código aqui. CLS, já que não precisava, que ele vai limpar a tela, né? Então dá um dir ali, ó, operador lógico NOT exemplo 2. Então PHP, o exemplo 2, Enter. Ele já deu um erro na linha 27. E erro que ele deu, esqueci de pôr ponto e vírgula. Acostumado aí com o Python que
que não precisa, né, de ponto e vírgula. Vamos lá de novo e executar ele. Agora deu certo, ó. Então, para receber nosso boletim informativo, informe seu nome e e-mail. O que ele fez aqui? Ele parou errado aqui, ó. E que eu esqueci aqui dessa vez. Eu coloquei ponto aqui para concatenar ao invés de utilizar aqui o informe seu nome, né, ó. E aqui eu não gostei do jeito que ele ficou ali, né, ó. Vou colocar mais uma quebra de linha aqui, ó, quebra de linha dupla. Vou dar um Ctrl C para ele interromper aqui o script, né, o programa, e vou executar ele de novo. Então aí sim, ó, newsletters, boletim informativo. Para receber nosso boletim informativo, informe seu nome e e-mail. Então nome Renato e o e-mail renato@mail.com. Olá Renato, a partir de agora você receberá semanalmente nosso boletim informativo. Agora vamos testar se eu não informar o nome, só o e-mail. renato@mail.com. É necessário informar o seu nome e e-mail para cadastro em nosso boletim informativo. E vamos mais uma vez, informa o nome e não informa o e-mail. E aí ele dá a mensagem que é necessário informar o nome e o e-mail. Se eu não informar nenhum dos dois, é a mesma coisa. Então assim, a funcionalidade do Note poderia estar... Vamos imaginar que eu só queria retornar essa mensagem aqui, ó. Eu não quero retornar outra. Só se no caso da pessoa não informar, eu quero que ele retorne ali, que é obrigatório esse preenchimento. Porque senão o que eu teria que fazer? Teria que fazer dessa forma aqui, ó. Tira o operador NOT, colocar, para ele verificar aqui se é vazio, né? O operador de comparação lá, se é igual. Tá vendo? Teria que fazer dessa forma aqui, ó. Ou teria que colocar o emp, né? Empty, a função empty aqui, ó. Vamos testar dessa forma. Eu vou voltar aqui só para a gente ter a mensagem de retorno lá. Espera aí. Copia isso. Selecionar Ctrl C. Agora eu volto. Aí. Só para ter esse feedback aqui para a gente saber que deu certo, né? E vou colocar desse jeito aqui, ó. Então, vamos executar, vai ser o mesmo resultado, tá? Ó, renato@mail.com. Então deu certo. Se eu não informo o nome, informo só o e-mail. Aí é o mesmo efeito, tá vendo? Porém, eu tive que acrescentar um pouco mais de código aqui, né? Digitar um pouquinho mais. Outra forma, o PHP ele tem essa função empty aqui, ó. Deixa eu ver se é assim que utiliza ela, né? Que ele verifica se é vazio, ó. Então, se for vazio, ele vai retornar verdadeiro. Ó, deu um erro porque não é assim que utiliza ele, tá? Então aqui vamos apelar para os universitários, né? Função empty do PHP. Como que utiliza ela? Ele deveria ter... Ah, tá. É que eu coloquei o Y ali errado, né? Ó, empty. O P é mudo. E aqui o P mudo. Beleza. É isso. Isso. Então vamos executar o nosso programa de novo aqui, ó. É necessário informar o e-mail. renato@mail.com. Renato. Então são essas formas que você tem, tá? Mas se nós formos ver aqui, é mais fácil colocar o operador NOT, né? Ó. Nome.
operador not, e-mail, né? Ó, fica bem mais simples, né? Então, que ele faz aqui? Se você retornar o conteúdo de uma variável vazia ou com zero ou valor negativo, ele entra aqui como falso, né? Só para nós vermos aqui um exemplo, ó. Vou criar um arquivo aqui, então, ó, save as teste.php, salvar, e aqui nós vamos apagar. Vou deixar aquele ali que limpa a tela e a quebra de linha. Então, ó, vou colocar aqui uma variável, ó, variável teste igual, vou deixar ela vazia, tá? Vazia, tá? Sem nada. E aí eu vou dar um eco aqui, eco vardump e teste. E aqui nós vamos, só para nós sabermos que é ela, variável teste. Eu vou dar um vardump nela aqui. E aqui eu vou atribuir o valor 0 nela, tá? E aqui eu vou atribuir o valor negativo, -1. Tá ok? E só para nós sabermos aqui o conteúdo dela, ó, vou colocar aqui, vamos concatenar. E vou colocar aqui a variável, ó, teste. Copiar isso daqui, selecionar Ctrl C, vou colar aqui e vou colar aqui. Então o que eu estou fazendo? Aqui nessa linha aqui eu estou atribuindo vazio para ela, né? Ó. Ela vai ficar vazia. Aqui eu estou mudando o valor dela, né? Estou atribuindo agora o 0 para essa variável teste. E aqui atribuindo o valor -1, né? Poderia ser -10. Vamos fazer um teste aqui, colocar -1000, ó. -1000. E eu ia me esquecendo de pôr quebra de linha aqui para não juntar tudo, né? Então aqui, colocar uma quebra de linha dupla. Beleza? Vamos executar aqui o nosso teste. PHP teste. Então aqui eu tenho lá, ó, variável teste. Ela é uma string. Não ficou legal isso aqui. Deixa eu... Esqueci de colocar aqui uma quebra de linha, ó. Selecionar. Duro que não vai dar certo. Deixa eu ver aqui, ó. Quebra de linha. Quebra de linha. Quebra de linha e quebra de linha. Beleza? Vamos lá, executar de novo. Então, olha lá, variável teste, ó. Tá vendo? Ela não retornou nada porque ela é vazia. Então, ali, ele retornou uma string 0, vazia. Variável teste, um inteiro 0 e variável teste -1. E variável teste -1000, tá? Agora, vamos... converter isso daqui, verificar como que o if vai tratar. Vamos jogar um if aqui, ó. Em vez de um if, eu vou... Aqui embaixo eu vou estar utilizando um operador ternário. O que é o operador ternário? É o mesmo efeito do if, porém em uma única linha, tá? Então aqui eu vou jogar o if só para vocês verem como é que é, ó. Se teste, ó, então aqui o if sempre ele vai ser executado quando for verdadeiro, né, ó. Se teste, aí eu vou colocar eco
teste retornou booleano true, certo? Se não, else, teste retornou booleano false, tá? Então, utilizando o if. E aqui eu vou utilizar o operador ternário agora, tá? Então, o operador ternário, eu coloco aqui teste igual, poderia estar fazendo uma condição aqui, né? Se teste igual a isso ou aquilo. Só vou colocar teste, ó. Teste. Se ele for, aí eu ponho interrogação. Se ele for verdadeiro, ele vai me voltar o que eu colocar logo após aqui da interrogação, que vai ser echo. Isso daqui, ó. Echo. Então ele vai me retornar isso daqui. 2 pontos. Se for falso, aí ele me retorna o que tiver logo após os 2 pontos. Tá ok? E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Só que aqui eu vou colocar uma quebra de linha simples, né? Ó, aqui uma quebra de linha simples. Aqui uma quebra de linha simples e o if else vai ficar aqui. Isso. Tá ok? E a mesma coisa. Então, vamos fazendo aqui, ó. Nesses dois. Depois a gente altera lá. Vamos fazer só aqui, ó, para não ficar muito confuso aí, tá? Então vamos executar aqui o nosso teste de novo, ó. E ele me deu um erro na linha 6. Não, linha 26, né? Linha 26. Por que que ele me deu erro? Deixa eu achar o erro. Ah, tá. O erro é porque, como eu estou utilizando o echo, então o echo ele tem que vir aqui, ó. Então o echo tem que vir aqui, né? Porque o operador ternário seria, de repente, para armazenar numa variável. Então, como eu quero imprimir, eu jogo o echo e aí eu coloco aqui o operador ternário, tá? Então vamos lá executar ele de novo. Então aqui, ó, variável teste. É uma string 0, né? Ou string 0, né? Ele está me retornando que é uma string e ele tem 0, né? Ele está vazio. Não tem uma string nessa variável. Ela é uma string, que eu coloquei ali aspa dupla, porém ela é vazia. Uma variável que está vazia. Então ele retornou false. Então aqui no nosso if else, ele entrou aqui no else, né? Por quê? Porque não é verdadeiro, ela é falsa, porque ela está vazia, é uma string vazia. Variável teste 0, então ele é um inteiro 0, um valor 0, me retornou falso. Então pode ver aqui que ele também aqui, ele fez aqui a verificação no operador ternário, né? Ó, teste, como ele é falso, ele foi aqui para depois do ponto, retornou falso. Seria a mesma coisa do if else, né? Ó. Então aqui seria o if, seria isso daqui, e aqui o else, tá ok? Então se eu vier aqui agora e mudar para -1 e aqui para -1000, que é um valor negativo, eu executar ele, então ele vai me voltar ali, ó, -1, ao contrário que eu pensei, que eu tinha comentado no começo aí, né? É um valor negativo, ele entende como verdadeiro, né? Negativo ou positivo, ó. -1000, ele retornou verdadeiro, né? Ó. Então, o falso é só se a variável tiver com false aqui, ela tiver vazia ou ela tiver com valor 0. Então aí sim ele vai retornar false. Se ele tiver, seja com um número negativo ou número positivo ou alguma string, ó, vamos voltar um número positivo e vamos fazer um teste de novo. Então olha lá, ó, é um inteiro com valor 1, um inteiro com valor 10, verdadeiro e verdadeiro. Se eu pegar aqui e jogar uma
um texto qualquer aqui, ó. Um string, Renato. Se eu pôr a string A. Então aqui ele também nessa condição ele vai voltar verdadeiro, ó. Verdadeiro e verdadeiro. Então esse código aqui foi só para estar demonstrando. Quando nós colocamos lá, né, 0. Deixa eu vir aqui. Tá. Então se eu retornar aqui um valor vazio, né, uma string vazia, ou retornar um inteiro 0, ele vai retornar aqui falso, tá? O valor booleano dessa variável vai ser falso. Então, se ela tiver um valor negativo, um valor positivo ou uma string qualquer, aí ele retorna verdadeiro, tá? Se eu jogar também aqui um float, né? Um decimal, também vai retornar falso. Ó. Ele também retorna falso porque ele converteu lá para float 0, né? Então ele retorna falso, tá ok? Um booleano falso lá, ele vai retornar o valor booleano falso aqui. Então isso daqui é só para a gente poder entender aqui o que o operador NOT está fazendo nesse caso aqui, né? Qual a função dele. Então, se o usuário não informa o nome ou o e-mail, né? O nome ou o e-mail, se ele não informar nenhum dos dois, se vier vazio, ele volta como falso, né? E aí o operador NOT, o que é? Para transformar esse falso em verdadeiro, porque eu quero que ele entre aqui no if, no caso do usuário não ter informado o nome ou e-mail, desses valores estarem vazios. Então essa é a utilidade do NOT aqui nesse código de exemplo aqui que eu fiz. Poderia estar invertendo isso daqui, né? Colocando essa mensagem aqui e o else lá embaixo. Mas eu quis que ele fizesse primeiro essa verificação. Então, se for vazio, para que ele nem verifique o else, ou se tivesse mais if else para baixo ali, para ele parar aqui. Tá ok? Então, para finalizar essa parte aqui de operador lógico, eu vou estar criando aqui agora um código. Nós vamos fazer um código utilizando todos os operadores, os 3 operadores lógicos que nós vimos até aqui, que é o operador lógico AND, né, o operador lógico E, o operador lógico OR e o operador lógico NOT, tá ok? Então vamos salvar esse código aqui, File, Save As, vamos criar uma cópia, né, desse arquivo, vai ser o exemplo 3, salvar. Vou fechar o nosso teste aqui. E aqui nós vamos apagar aqui e deixar só esse comecinho aqui que limpa a tela, né? E aqui eu vou comentar. Operador lógico. Aqui eu vou colocar. Utilizando os operadores lógicos e AND ou OR e o NOT. Então esse exemplo aqui exemplo de código para verificação de acesso a recurso com base em permissões. Aqui um sistema de login. Vamos simular aqui um sistema de login, né? Pede lá um usuário e senha.
E aqui vamos colocar o enunciado. Em um sistema é necessário que o usuário se identifique através de código e senha para acesso. Então aqui nós vamos dar uma mensagem de boas-vindas, né? Bem-vindo ao sistema de verificação de acesso. Então aqui eu joguei uma quebra de linha aqui essa própria string aqui, né, no próprio texto. Definição, define as combinações válidas de código e senha. Então aqui eu vou criar aqui o usuário, uma variável chamada usuário1 underline código igual 1, 2, 3, 4. Esse usuário 1 vai ter uma senha. Vou colocar aqui senha 1. Copiei os dois, ó, selecionei os dois, Ctrl C, Ctrl V. Vou selecionar aqui o usuário e dar um Ctrl D e mudar para 2. E aqui eu mudo o código dele, 5678. Senha 2. Mesma coisa aqui. Seleciono, Ctrl D, mudo para 3. O código vai ser o 9012 e a senha 3. Então melhor, né? Só para nós testarmos lá, vou pôr senha 1, 2, 3, 4, senha 5678, senha 9012, e esse daqui vai ser o 3456, senha 3456. Então, como nós estamos aprendendo os fundamentos, né? Estamos na fase inicial. Não estamos utilizando um banco de dados. Eu estou definindo aqui o que seria assim. Essa informação seria de usuário cadastrado no banco de dados, onde o sistema vai buscar, quando solicitar o login e senha, a pessoa vai digitar, ele iria buscar lá no banco de dados para confirmar se bate a senha com o código e a senha, né? Ou seja, o login lá poderia ser um e-mail, né? Poderia ser um nome de usuário. Aqui nesse sisteminha que nós estamos fazendo aqui, nesse código, nós vamos utilizar código, né? Código com número, né? De 4 dígitos. E a senha. Então, assim, se fosse no banco de dados, ele iria buscar essa informação no banco de dados, tá? Como aqui nós ainda não estamos nessa parte do banco de dados, nós vamos utilizar ele dessa forma, atribuindo a variáveis aqui, fazendo a verificação nas variáveis, tá ok? Então aqui vamos colocar eco e vamos dar uma quebra de linha dupla. Aqui eu já... não atribuí quebra de linha aqui, né? Então aqui que nós vamos fazer? Nós vamos verificar aqui, pedir, né, para o usuário informar o código dele, né? Insira o código de 4 dígitos.
E aqui, deixa eu subir isso aqui, nós vamos criar uma variável chamada código e vamos atribuir o que o usuário digitar aqui, né? Vamos colocar a função readline, onde ele vai parar aqui e aguardar a entrada do código aí pelo usuário. Vamos jogar aqui uma quebra de linha. Vou copiar esse conteúdo aqui, ó. Selecionei, Ctrl C e Ctrl V para colar. Insira a senha. Insira a senha. E aqui vai ser a variável senha. Quebra de linha. E agora nós vamos fazer a verificação. Primeiro, o que eu quero verificar? Quero verificar se o usuário informou o código, tá? Então, código. Se ele informou o código, se ele informou, né? Então, se o código for vazio, se ele não informou o código, eu quero que ele entre aqui no if. Então, eu estou fazendo o quê? Atribuindo a ele aqui o operador lógico not, né? Então, se ele for vazio, falso, eu quero que ele inverta para verdadeiro, tá ok? Então, se ele for verdadeiro, ele vai entrar aqui. Aí eu falo, não, mas se eu digitar, então ele vai ser verdadeiro. Então, aí ele vai ser verdadeiro. Como eu tenho um operador not aqui, que ele vai virar falso. Então, aí ele não vai entrar nisso aqui, tá ok? Então, echo é necessário informar o código de acesso. Agora eu vou colocar um else if. Isso daqui vocês ainda não viram, né? Bom, o operador condicional if acho que é o nosso próximo tópico aí, tá? Próximo vídeo nós vamos falar sobre eles aí. Então, else if. O que o else if faz? Estou colocando aqui, se ele não entrou no if, não é verdadeiro. Essa condição aqui é falsa. Então, ele vai pular para o próximo else. Só que aí eu estou pondo uma condição if, que eu quero que ele faça uma outra verificação. Então, aqui, a próxima verificação, o que é? Eu vou verificar aqui se código é igual a usuário código e senha é igual a usuário senha. Então, se isso daqui for verdadeiro, ele vai entrar nesse if aqui, ok? Se for uma dessas condições aqui, ou a senha estiver incorreta, ou o usuário, o código também não bater com o código do usuário 1, ou a senha não bater com a senha do usuário 1, ele vai retornar um dos dois falso. Então, como eu estou atribuindo o operador lógico e aqui para verificar essa condição, para que isso retorne verdadeiro, as duas expressões aqui tem que ser verdadeira, né? Então, o código tem que ser igual ao usuário 1 código e a senha tem que ser igual ao usuário 1 senha, para que ele retorne verdadeiro e execute o que eu for colocar aqui dentro desse if. Mas e aí? Eu tenho os outros usuários, né? Então, aí nós vamos colocar aqui ou... E aí nós vamos... Você pode dar uma quebra de linha aqui, tá ok? Que não tem problema. Dá uma quebra de linha. E vamos colocar aqui... código igual... A gente pode estar copiando isso aqui, né? Ó. No caso, eu estou colocando entre parênteses aqui, tá ok? Então aqui vai ficar entre parênteses. Esse parente aqui é do if. Vamos fazer assim, ó. Acho que fica melhor, né? Ó. Deixa eu vir aqui.
Então, assim acho que fica melhor para visualizar, né? Ó. A gente põe o O aqui também. Então a gente copia, eu vou precisar de 4 desse, né? Ó. Então agora o que eu vou fazer? Só mudar isso aqui, ó. Selecionei um, Ctrl D é o 2. Selecionei aqui um, Ctrl D é o 3. Posso pôr seta para baixo, porque ele está na mesma posição ali, ó. E o 4, tá ok? Beleza, ficou dessa forma aqui, tá? Vou fechar aqui, ó. Beleza, e aqui eu posso subir, pronto. Fica meio estranho, né? Vamos deixar dessa forma aqui que fica melhor, né? Aí. E aqui, esse jeitinho aqui mesmo, beleza. Então aqui, se isso daqui for verdadeiro, então aí eu vou entrar com o que eu quero que ele imprime aqui, ó, eco acesso concedido. Beleza? Acesso concedido. Eco. Vou colocar aqui uma quebra dupla de linha. E aí, o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer uma verificação se esse usuário deseja acessar com privilégio de administrador, tá bom? Então, aqui, ó, eco deseja acessar com privilégios de administrador. 1 é sim, 2 não. E aí nós vamos colocar aqui, ó, escolha acesso administrador. Ó, pode ver aqui que eu estou misturando duas formas de representar aqui uma variável, né? Isso daqui, por convenção, não é aconselhável, tá? Então, vamos fazer já que nós estamos utilizando aquele tipo, daquela forma ali, então eu vou colocar manter, tá? Eu vou usar o underline para poder tá fazendo essa separação, né? Para ficar igual aqui, porque senão começa a misturar as formas aqui de representar uma variável. Não. Aqui eu vou colocar escolha acesso do administrador, escolha acesso ao administrador, o headline. Eu vou colocar a função headline para que ele pare aqui e aguarde aí o que o usuário vai selecionar ali, né? E aí eu vou fazer a verificação aqui, ó. Antes nós vamos colocar uma quebra de linha, para não ficar bagunçado aí, ficar melhor o visual, né? E agora sim, ó, if, e aí nós vamos pegar nossa variável aqui, para verificar qual foi a escolha do usuário. Se for igual a 1, no caso que eu vou colocar uma string 1, porque o headline ele retorna como string. No PHP, se eu colocasse o inteiro 1 aqui, e estou colocando aqui igual, né, para ele fazer a comparação, e não para fazer a comparação do valor e tipo, somente a comparação do valor, ele iria fazer a conversão automática e iria dar certo, tá? Mas como ele entra como string, vamos colocar para verificar string 1 aqui, tá bom? Então, se a escolha for 1, sim, ele vai entrar no if. E aí, o que eu quero que ele faça? Uma outra verificação. Um dos usuários, o usuário 2, eu não quero que ele tenha acesso como administrador. Só os demais. Somente ele não tem acesso como administrador. Então, vou colocar aqui, ó, código. Se o código for diferente de usuário 2, código, se for diferente, então, eco, bem-vindo à área de administração. Se ele for o usuário 2,
né, o usuário 2 código, então eu quero que ele me retorne aqui, ó, você não possui permissão para acessar os recursos de administrador. Administração, vai. Ok? Então vou colocar um. Beleza. Então feito isso, agora nós vamos colocar o quê? Um else final aqui, ó. Então eu entrei aqui. Primeiro ele verifica se foi informado o código. Se não for informado o código, ele me retorna isso daqui, que é para informar. Se for informado, ele entra, ele vai fazer essa verificação aqui, ó. Vai fazer essa verificação se o código e senha são válidos, né? Se não for válido o código ou a senha, ou se não for válido o código e senha, então ele vai me retornar esse último aqui, ó. Se for um usuário inválido, ou a pessoa digitou a senha errada, ele vai me retornar essa mensagem ao usuário: acesso negado, código ou senha incorretos. Ok? E para fechar, nós vamos colocar nossa quebra de linha aqui no final. E vamos testar nosso código, né? Se eu esquecer algum ponto e vírgula, ele vai dar um erro aqui. É o exemplo 3, PHP, exemplo 3, e ele deu erro mesmo. Ó. Sintaxe erro na linha 49, só que não foi erro de, creio eu, que não seja ponto e vírgula, vamos ver. Qual linha que foi? Linha 49. Linha 49, aqui eu abri parênteses, fechei. Aqui, esse parente aqui é do if. Talvez por causa que eu esteja fazendo a quebra de linha. Não, tá. Tá. Aqui eu coloquei aqui, ó, o operador ou no final. Não, eu só quero que ele fique aqui, ó. Para ficar melhor a visualização, eu vou colocar numa linha só, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Então aqui, ó. Mas ele está fazendo a quebra de linha aqui, tá vendo? Deixa eu diminuir aqui só para... eu não sei onde que tira aqui a quebra de linha. Esse daqui, ó, Word Trap. Deixa eu ver. Então aqui, ó, View Word Wrap aqui, ó. Esse daqui ele faz a quebra de linha, tá? Do código, automático. Então eu vou tirar a quebra de linha aqui, tá? Só para nós vermos como é que fica o código aqui se eu não colocar quebra de linha. Tá vendo? Ele estoura ali, ó. Mas poderia fazer dessa forma. Só que fica ruim para vocês visualizar, né? Ó. No caso aqui, como ele está com a quebra de linha ativa, eu não precisaria nem estar quebrando, dando Enter lá e quebrando a linha. Tá? Ele vai fazendo a quebra de linha automática. Ó. Mas pode ver que ficou estranho aqui, né? Ó. Ele fez uma quebra de linha aqui do cifrão. Ó. Então é interessante você, de repente, tirar o quebra de linha aqui, para você verificar o código, né? E depois você vai quebrando ele aqui, ó. Pode estar digitando uma linha só, e depois você vem quebrando aqui, ó. Aqui eu vou quebrar para a linha de baixo, dou um Enter, faço essa quebra manual, ó. Então eu faço essa quebra manual, tá vendo? Então o erro, o que é? Que eu tinha colocado aqui no final o operador lógico OU. Não, aqui finalizou. Então ele só está verificando aqui, ó. Esse daqui tem que ser verdadeiro, ou esse daqui tem que ser verdadeiro, né? Daí eu jogo OU. Aí esse tem que ser verdadeiro, ou esse tem que ser verdadeiro. Aí finaliza. Aqui não precisa mais do OU, tá ok? Então eu quero que ele faça a verificação nos 4 usuários que tem ali. Agora vamos executar aqui. Então, olha lá, eu vou deixar em branco. E ele me retornou erro na linha 43. Por que que ele retornou erro na linha 43? Código. Ah, aqui, ó, código. Deixa eu ver se tem algum outro código. É código.
E vamos lá de novo. Enter, Enter. É necessário informar o código de acesso. Pus um código aqui, inválido, senha, vou deixar em branco. Aí ele deu erro na linha 49. Usuário, código, usuário 4. Usuário 4. Usuário 4. Por que ele está dando erro no usuário 4? Variável indefinida. Ah, tá. Tá vendo? Eu não coloquei 4 aqui, ó. Não tem usuário 4. Então vamos lá de novo. Um usuário que não existe e uma senha inválida. Acesso negado, código ou senha incorretos, tá? Então vou colocar um usuário que existe, 1, 2, 3, 4, e a senha errada. Acesso negado. E agora vamos colocar 1, 2, 3, 4 e a Enter, senha 1, 2, 3, 4. Acesso concedido. Desejo acessar com privilégio de administrador? 2, não. Beleza? 1, 2, 3, 4. Senha 1, 2, 3, 4. Deseja acessar com privilégios de administrador? Sim. O 1. Bem-vindo à área administrativa. Vamos testar o outro, que é o segundo aqui, que ele não tem acesso como administrador, né? Ó, 5678. Senha 5678. Acesso concedido. Quero acessar como administrador. Você não possui permissão para acessar os recursos de administração. O você aqui ficou errado. Beleza? Então o nosso código está funcionando, tá ok? Ali, como eu não tinha definido aqui a variável usuário 4, né? Tinha ficado 3. O que ele fez aqui, ó? Quando estava assim. Ele atribuiu isso daqui, né, no código, no usuário 3, underline código, a senha no usuário 3, underline senha, e aí depois o que ele fez? Atribuiu esse valor. Então, esse daqui, ele substituiu, foi substituído por esse, e esse substituído por esse. E aqui, na hora que eu digitei um usuário e senha inválido, né, que não existe nenhum desses 4 aqui, o que ele foi vendo? Ele foi vendo primeiro esse daqui. Não, esse não tem. Ou, aí ele foi nesse daqui. Também não achou aquele código que eu digitei, né? E senha. Também verificou nesse. Não achou. E aí ele foi procurar nesse. Aí que ele reclamou. Falou, mas não existe essa variável aqui. Foi na onde deu aquele erro lá. Então vamos colocar aqui a variável 4. E beleza, agora sim. Aí ele também não achou aqui. Então, o que ele fez? Pulou aqui para o else. Acesso negado, código ou senha incorretos, tá? Então, é isso aí, pessoal. Aqui nós estamos utilizando, então, o operador lógico NOT, para verificar aqui se foi digitado o código. O operador lógico E, para verificar se usuário e senha estão corretos, né? E o operador OR, para ele estar verificando nos 4 usuários aí, o código e a senha, tá ok? Então aqui nesse código nós utilizamos aí todos os operadores, né? De uma vez só. No próximo vídeo eu falei que nós íamos entrar no if else, né, na estrutura de controle. Não, nós vamos primeiro ver os arrays. Depois dos arrays, aí sim nós vamos entrar nas estruturas de controle if else e else if, que nós vimos já nesses códigos aqui, mas nós vamos estar falando sobre eles aí, tá ok? Depois nós vamos falar também sobre o switch, e aí nós vamos entrar nos loops, for, while e for each. Daí, dando prosseguimento, vamos ver funções, né, definição e chamada de funções, parâmetros e valores de retorno, e aí, finalizando essa parte, nós vamos começar a utilizar aí o HTML, né? A criar um formulário em HTML e fazer o processamento de dados, tá ok? Manipulação de arquivos utilizando o PHP, armazenando informações, né, dentro de um arquivo e depois começar aí a utilizar o banco de dados. Só tenha calma aí que, como eu disse, primeiro é importante vocês terem uma noção aí dos fundamentos, né, do PHP ou de qualquer linguagem de programação. E outros fundamentos
basicamente em todas as linguagens de programação você vai utilizar. Variável, estrutura de controle, estrutura de loopings, funções, arrays, isso tudo você, operadores aritméticos, né, que nós acabamos de ver, operadores de comparação, operadores lógicos, isso tudo tem em todas as linguagens de programação. O que muda? Muda às vezes a sintaxe ali de como você utiliza. Mas basicamente muitos deles aí é igual em todas as linguagens. Então você aprendendo os fundamentos, você for pular para outra linguagem de programação, esses fundamentos aí você não vai perder muito tempo neles, porque a única coisa que um ou outro você vai ter que ver só a sintaxe ali, como é que você usa, mas é basicamente a mesma coisa. Tá, ok? Então é importante você saber os fundamentos aí. Então tenha um pouco mais de paciência que nós vamos chegar lá na parte do HTML, de montar lá um site, né, um formulário, e estar manipulando os dados lá com um banco de dados.